o fundamento da cruz, fundamentos da cruz. Nós falamos isso já num seminário bem recente e hoje vamos novamente trazer uma palavra do Espírito aqui, eu creio. Estamos orando e pedindo que o Senhor fale com todos nós para nossa edificação hoje. E eu quero começar convidando a todos os irmãos a estar examinando um versículo, talvez mais uns versículos aqui hoje, mas eu quero aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18. Eu quero ler e que você preste muita atenção quando Deus fala essa palavra através do apóstolo para nós. É um falar assim muito interessante e que temos que considerar por que que ele fala dessa forma para todos nós sobre a palavra da cruz. Então, a cruz não é um pedaço de madeira, né? Que uma estaca de madeira, não. A cruz que a gente está falando aqui é Cristo, né? Nós sabemos que é Cristo. Quando a gente fala cruz, um pedaço de madeira não salva, não redime ninguém. Nós temos que ter essa realidade. É uma expressão que a gente usa, a cruz, porque a cruz aponta para a morte de um justo que derramou seu sangue para a reconciliação de todos os injustos que havia no universo, né? E ali então o Senhor estava reconciliando com Deus o mundo, não só os pecadores, mas o mundo todo, né? Então, a cruz é um símbolo de um fato que aconteceu, que Deus concedeu salvação, que Deus concedeu ao homem reconciliação com ele, perdão, filiação, vida eterna. O homem passou a ter no seu coração, na sua alma, a sua alma agora é eterna por causa do fato que a gente chama de cruz, né? Então que a gente precisa ter esse entendimento, essa realidade, que um pedaço de madeira, aquele é um símbolo, né? É um símbolo onde Deus puniu toda a desobediência num justo, que era o seu filho unigênito. E ele não tinha pecado, não cometeu pecado, não, nunca experimentou o pecado. Então ele era o cordeiro sem mácula, puro, genuíno, o melhor que tinha para ser sacrificado. E ali então, derramando o seu sangue, chegou à morte, né? Porque quando o sangue de uma pessoa sai totalmente, escorre do corpo, para fora do corpo, aquela pessoa morre, né? Jesus levou 6 horas pregado naquela cruz, com o seu sangue goteando, goteando, seus 5 litros, talvez 4 litros de sangue, foi goteando, até então que ele ficou completamente sem o seu sangue. Então, ele deu o último suspiro de vida natural, e ali então ele gritou: entrego o meu espírito. Deus meu, por que me desamparaste? Ele perguntou. E aí depois ele deu um brado, tudo está consumado, né? O que ele quis dizer? Tudo está consumado. É que aquele sangue, aquela punição, ela foi poderosa para não só redimir pecadores, mas para renovar todo o sistema do universo, onde esse lixo do império das trevas sujou.
Deus vai arrumar tudo, vai limpar tudo, não vai ficar um lixo satânico no universo, nem na Terra, nem no planeta, nem nas pessoas que aceitaram o Senhor. Esse sangue, ele é muito abrangente para uma restauração universal, não só do homem, né? Então, esse momento inicial, eu chamo aqui a atenção dos irmãos, porque quando se ouve a palavra cruz na igreja, todos pensam que, vou sofrer, essa igreja faz a gente sofrer, porque vai falar da cruz, a gente vem para a igreja para ouvir coisas boas. E sabe o que que os cristãos, quando dizem isso, é porque eles ignoram a verdade, eles não conhecem a verdade. E eles, claro, que eles vêm para a igreja para eliminar seus sofrimentos, suas dores, seus problemas, suas dificuldades. Mas a gente tem que lembrar que os problemas, o sofrimento, as dificuldades, as lágrimas que correm nos rostos dos filhos de Deus, é porque a natureza pecaminosa, que já sofreu um golpe único e verdadeiro para sempre, na morte de Jesus e na ressurreição de Jesus, que esse direito que adquirimos naquele fato entre Deus e o seu Filho unigênito, aquilo, o veredito desse fato, que é a nossa libertação do domínio satânico sobre nossa vida. Isso está consumado. Isso nunca mais vai mudar. No segundo momento, aquela morte e ressurreição do Filho unigênito de Deus, também vai nos livrar de todo o lixo, de toda a instituição satânica, toda aquela conjugação e unidade do corpo do pecado, que são legiões de demônios que habitam nessa carne, também está desfeito pela cruz de Cristo, pela morte. Quando eu falo em cruz de Cristo, estou falando na verdade. A verdade é o veredito da cruz, né? O que é o veredito da cruz? O veredito da cruz é o seguinte: você estava condenado e perdido para sempre. Aí Deus lembrou de nós, trouxe seu filho. Por 33 anos e meio, essa salvação ficou sendo gerada, preparada para nos salvar, nos redimir, nos reconciliar novamente com o nosso Criador, porque estávamos separados dele para sempre. Não podemos esquecer isso, né? Estávamos condenados, a nossa alma estava predestinada a estar no lago de fogo eternamente. Olha só, você não tem a menor ideia. Se você acha que os problemas dessa vida são ruins, imagine uma condenação ao lago de fogo, como ficaria. Você não tem a menor ideia, porque não conhece o inferno, você não conhece o paraíso, você não conhece o lago de fogo, porque não foi inaugurado ainda. Então, estamos sem noção aqui na igreja, mas pela fé nós temos que crer que lá é um lugar terrível, onde nossa alma vai sofrer dia e noite e ela não desaparece, ela não morre, ela vai ficar sofrendo eternamente. Porque hoje não é que nem a nossa vida natural, que tu vai ali, tem uma doença, morre, e o corpo, você desencarna do corpo e termina a dor. Não, lá não é o corpo. No lago de fogo, no inferno, lá a tua alma está viva para sempre e vai nunca mais deixar de sofrer. E o sofrimento é extremo. Você não tem a menor ideia de como é difícil e extremo.
Falo isso para que você veja o grande amor de Deus por nós, para que você não fale mais. E vem falar de cruz novamente. A cruz é a nossa vitória, é o símbolo da nossa redenção, é o símbolo daquilo que me levou de volta para Deus, para a eternidade, é o símbolo daquilo que me. O símbolo da minha remissão dos pecados. Deus apagou as transgressões todas do meu nascimento até aqui, a hora que eu me salvo, por causa dessa cruz. A cruz é a única coisa que operando em nós, a palavra da cruz, né? É o veredito da cruz. Ela precisa operar em nós para a gente conseguir a paz, para conseguir a prosperidade, segurar a libertação, é, fluir o espírito, nos tornar servos orgânicos de um corpo de Cristo. Isso é a maior maravilha que Deus deu para nós. E talvez muitos que estão aí sentados nesse momento não tenham essa experiência rica, mas você pode ter hoje já, se entender o que nós estamos falando aqui. Então vamos ler esse versículo juntos e agora depois dessa introdução, talvez você entre nesse versículo tendo um melhor entendimento e aumentando, né, a a tua, a tua percepção sobre a grandeza da salvação que Deus nos deu. E a cruz foi o motivo dessas coisas maravilhosas de Deus para nos dar uma nova vida. Amém? Diz assim, 1 Coríntios 1,18. Todos abriram aí? Então coloque os teus olhos sobre essa palavra, os teus ouvidos para estarem abertos, para que esta palavra entre no teu coração hoje. Olha o que o Espírito de Deus diz. Certamente, não há dúvida, certamente, a palavra da cruz, esse termo, a palavra da cruz, é o veredito da cruz, é o nosso direito universal. Tudo que a palavra que fala sobre Cristo foi proferida por Deus, soprada pelo Espírito, está escrito no Novo Testamento, que é a nova aliança. Isso é o veredito da cruz. É a palavra da cruz. Palavra quer dizer aquilo que Deus conferiu de direito a nós e aquilo que o poderoso Deus fez para nos livrar da condenação eterna, do julgamento eterno. Então, certamente, não há dúvida nenhuma, a palavra da cruz, que é Cristo e sua, porque Cristo é o Verbo, né? É loucura para os que se perdem. Bom, para os que se perdem, né? Eles não acreditam, eles zombam. Ah, se eu vou fazer uma oração, me batizar, isso vai trocar minha destinação do inferno, do lago de fogo, para a glória com Deus. Isso é loucura, gente. O que é isso? Tu vai acreditar nessas coisas, né? Eles nem querem saber. Muitas pessoas que você prega o evangelho acham que nós somos tudo birutas, com lavagem cerebral, que não existe isso, porque eles acham que a salvação chega pelas boas obras dos pecadores. Mas as boas obras não salvam ninguém. A Bíblia é clara, Deus é claro, somente a fé nos justifica perante Deus, para sermos eternos e ligados organicamente a Deus eternamente. É a fé. A fé não é a obra. A fé não é a obra humana. A fé não é religião. A fé não é a religião das obras. A fé é uma crença no procedimento que Deus fez no seu Filho unigênito para nos perdoar
para nos dar filiação de volta e para nos tornar salvos eternamente, imortais. É por meio do sangue de Jesus que verteu na cruz e da sua ressurreição, como comprovante da destruição do império das trevas e suas obras, é que vai me dar a vitória total. Eu terei paz com Deus e estarei reconciliado com Deus se eu tenho fé que Jesus Cristo é o unigênito de Deus que vem em carne. Esse é o primeiro ponto que eu tenho que crer. E depois, então, declarar com a minha boca de que Ele vai ser agora, nesse momento, eu convido Ele para entrar no meu coração, para ser meu novo homem, para ser minha nova vida e para eu viver para servi-lo como um membro orgânico do corpo de Cristo. Eu não tenho mais nada, nem você que está aí hoje nessa reunião, você não tem mais nada a ver com esse mundo perdido que jaz no maligno. Você muitas vezes está pensando que isso aí vai te fazer coisas boas, que muitos problemas serão resolvidos na tua vida por causa do mundo. Não. O mundo, ele quer te destruir, ele quer te desanimar, ele quer te aborrecer, ele quer te colocar problemas na tua vida. Está escrito por o próprio nosso Senhor Jesus, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele é o dono desse sistema que envolve, distrai até os crentes do reino de Deus e da igreja. Esse mundo não tem mais nada para ti nem para mim. Hoje a nossa vida é buscar o dinheiro através do trabalho ou dos negócios que nós temos, sustentar nossa casa, o que sobrar vai para o reino e viver a família, viver o trabalho e viver a igreja. Você não tem mais nada para fazer aqui. Mais nada. Aí você, na tua casa, incentiva a todos os membros a serem filiados a Deus. Para que, à medida que a palavra da cruz começa a entrar no nosso coração, passa a nos dar um desenvolvimento espiritual que nos capacita cada vez mais ser mais aquele machado afiado, né? Aquele machado afiado que, com menor esforço, o Espírito Santo te usa para fazer, gerar filhos, para curar, para libertar as pessoas, para levá-los a um crescimento espiritual de conhecimento da verdade. Então, você hoje está vendo uma maneira de apresentar a palavra da cruz, a cruz, ou o Cristo, nosso cabeça, de uma abordagem um pouco diferente. Para que você entenda que a cruz não é dor nem sofrimento, é libertação, salvação, é bênção. Se você sofre porque precisa de libertação. Daqui a pouco o sofrimento passa e a libertação chega. E aí você se torna livre dos problemas. E é só a palavra da cruz, quando você conhece, busca e conhece e pratica, está ali. Você vai experimentar o efeito da cruz. Porque quando tu praticares o que Deus mandar, os mandamentos, você vai experimentar a paz, você vai experimentar o fluir do Espírito, você vai experimentar o poder de Deus, você vai ver que as palavras e as promessas de Deus nunca são mentiras. Quando você dizimar e ofertar na igreja, Deus vai te prosperar, independente do sistema e do mercado de trabalho, do sistema econômico, porque com Deus não tem crise. Os fiéis ele vai abençoar e vai guardar sempre. Então, neste seminário,
nas mensagens subsequentes, eu quero assim dizer para vocês que vocês vão ver muitas e muitos versículos que são importantes vocês entenderem para absorver a palavra da cruz, para crendo, então, receba os benefícios dessa palavra da cruz, que é a salvação não só do nosso espírito, mas também a salvação da nossa alma, que gera para nós uma vida de eternidade ligada e reconciliada com Deus. Você tem que entender isso. Então, completando o versículo, a palavra da cruz é uma loucura. É, eles rejeitam, eles ironizam, eles são, tiram, escarnecem, mas eles estão perdidos. Eles acreditam no diabo, vivem pelo diabo. Então, quando a gente fala que vai haver uma salvação sem você fazer nada e tudo é de graça, eles acham que isso não existe, né? E acham muito careta você estudar a Bíblia, mas quem está errado? Eles ou você? Eu creio que eu estou concorrendo a belíssima carreira da glória do Senhor. Eles estão perdidos. Então nós temos que ir lá pregar para eles para que eles mudem de ideia. E eles vão escarnecer. Mas nós temos que ir pregar. Amém? Então aqui, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então a palavra da cruz é poder. Cada vez que você pratica ela, o poder de Deus vai fluir. Amém? Que Deus abençoe a todos e voltamos quando o vento soprar novamente. Deus abençoe a todos.